Oi, maninhos, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre o meu diagnóstico de endometriose. Como vocês viram no primeiro vídeo, se você ainda não assistiu, vou deixar o link aqui embaixo para você assistir, contando a respeito da descoberta e do diagnóstico da endometriose. Bom, gente, qualquer diagnóstico não é rápido, não é fácil. Nesse caso da endometriose, infelizmente, acaba muitas vezes a gente ficando muito tempo sofrendo com essa dor e não sendo descoberto, como foi o meu caso. Eu vivi durante anos com essa dor pélvica, que na verdade eu não sabia exatamente o que era, e até ter o diagnóstico, que foi esse ano, em fevereiro que eu tive o diagnóstico, foi bem demorado. Para vocês terem uma ideia, desde os meus 19 anos que eu me lembro bem que essas dores começaram a existir na minha vida. Provavelmente até antes elas existiam, mas talvez não me atentasse tanto para essa dor. Mas quando começou a ficar muito forte, começou a surgir um alerta para mim. Mas quando eu tinha 19 anos, eu sequer conhecia essa doença. Eu sequer imaginava que poderia ser algum problema. Na época, com 19 anos, eu fiz a minha primeira ultrassonografia, que eu só poderia fazer esse exame, não teria como eu fazer outro, até porque eu não tinha casado ainda, então não poderia fazer outro como a transvaginal. Esse foi meu primeiro exame feito, olha, vocês podem ver a data aqui direitinho, que foi em 2010, eu tinha 19 anos, vocês podem ver a informação aí. Eu fiz esse exame exatamente pelos questionamentos que eu tinha da cólica muito forte, até então, nesse período era cólica. Aos 21 anos eu casei, e 3 meses antes, meu ginecologista me passou um anticoncepcional para começar a usar, para evitar a gravidez, porque eu não queria engravidar logo de início, então comecei usando. De 2011, que foi o ano que eu casei, até 2016, eu usei o anticoncepcional. Nesse período, se você me perguntar se eu senti cólica, eu não senti. Eu sentia muito levezinha, muito fraquinha, não era nada intenso, até porque eu usava certinho o anticoncepcional, então não tinha nenhum problema. Acredito que até o anticoncepcional tenha mascarado essa dor, tenha escondido e tenha me feito pensar que de repente eu não iria sentir mais essa dor. Quando eu parei de usar o anticoncepcional em 2016, foi por uma decisão minha. Porque, na verdade, eu fiquei preocupada com alguns sintomas que eu estava sentindo, como dor na perna, muita dor de cabeça, enjoo, sentia muito enjoo. Eu resolvi parar. Podem ver, inclusive, vou deixar também o link aqui abaixo no vídeo que eu falei a respeito sobre por que parei de usar o anticoncepcional. Acessem, que é importante, de repente pode chamar atenção em algum ponto. Eu parei de usar não para engravidar, e sim por esses sintomas que eu falei para vocês. E, na verdade, a minha descoberta da endometriose não foi nem pelo desejo de engravidar, mas foram pelas dores. Por quê? Eu fiz em 2018 2 exames de transvaginal e nos 2 exames deram tudo perfeito, tudo maravilhoso. As médicas me falaram que não tinha nada de errado, estava tudo certinho, ovário, útero. Junto com esses exames também eu fiz o de sangue para ver se estava tudo direitinho e levei para a médica para poder verificar e saber se estava tudo ok. Minha preocupação já era a respeito de ter endometriose ou ovário policístico. Por quê? Já que eu sentia tantas dores, eu associei a algum problema. Infelizmente, enquanto a gente não sabe o que é, a gente tenta descobrir, procurar, investigar para saber o que é. Então eu levei para a médica que havia solicitado esses exames para poder verificar e ver como que estava. E ela falou que não tinha nenhum problema. Perguntei a ela se eu tinha endometriose ou ovário policístico. Ela falou que não tinha nenhum nem outro e estava tudo tranquilo. Só que questionei com ela sobre essas dores, essas cólicas intensas. Por que então que eu estava sentindo essas dores tão fortes? Então ela me passou para a ginecologista dizendo que eu tinha transtorno pré-menstrual. É como se fosse algo psicológico, até porque eu relatei que essas dores que eu estava sentindo estavam vindo bem antes mesmo de eu menstruar. Uma semana antes as dores começavam a aparecer. Então, para ela era alguma questão psicológica ou algum transtorno conhecido como a famosa TPM. Esse, então, foi o primeiro diagnóstico errado que eu tive. Então, como a médica me encaminhou para a ginecologista, eu procurei, falei com ela, relatei, falei de todas as dores que eu sentia, mostrei os exames, levei todos os exames do dia para aproveitar, tanto de sangue quanto os outros exames transvaginal. Ela olhou e verificou e eu falei para ela da suspeita que eu tinha de endometriose. Ela chegou a me perguntar, os médicos chegaram a desconfiar sobre a endometriose que você tem? Aí eu disse que não. Na verdade, eu desconfiava que poderia ter devido aos sintomas, porque eu já tinha pesquisado. Às vezes as pessoas até falam assim,
Ah, não fica pesquisando não fica colocando coisa na sua cabeça não, mas se eu não tivesse insistido, eu não teria descoberto que esse era o meu problema. Poderia realmente não dar nada, mas gente, as dores eram fora do normal, então eu tinha que investigar, tinha que saber se tinha algum problema comigo. E aí ela me disse, você está com suspeita de endometriose. Vamos fazer uma ressonância magnética. E conforme o ginecologista explicou, esse seria o único exame para ver de fato se tinha endometriose ou não. Nos exames comuns, como a transvaginal, ultrassonografia, não teria possibilidade de descobrir, porque precisa de profundidade para conseguir alcançar e ver de fato se tem algum problema. Esses foram os 2 exames que eu fiz para levar para a médica, para a ginecologista, que aparentemente estava tudo ok. E aí eu fiz a ressonância magnética, onde através dela pude detectar e confirmar que realmente era endometriose, e aí ficou muito claro esses sintomas e essas dores do qual eu sentia. Eu sou muito consciente daquilo que eu pesquiso, que não é tudo que a gente vê que vai realmente ser o nosso problema, mas às vezes a gente precisa realmente pesquisar e se informar de determinadas coisas. Hoje eu agradeço a Deus por ter pesquisado a respeito disso, porque os sintomas realmente batiam. Então eu passei a conhecer a doença através dessa pesquisa. Então eu levei o exame da ressonância para a ginecologista que havia me pedido o exame. Ela verificou, olhou e me disse que era apenas uma endometriose leve no útero e que não iria interferir em nada, até mesmo caso eu quisesse engravidar, não iria atrapalhar. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça, martelando na minha cabeça, porque eu tinha dito para mim mesma que eu ia procurar outros médicos, até porque não dá para confiar somente em um. Então eu resolvi marcar uma consulta no particular e levar esse exame novamente para poder ser verificado. Quando eu cheguei no particular, a médica foi clara comigo, a ginecologista, e eu, na verdade, não havia falado sobre o diagnóstico anterior, até mesmo porque eu queria um diagnóstico preciso. E foi aí que ela disse que a endometriose era profunda, me explicou detalhadamente, ela foi muito clara, bem precisa na resposta dela, e isso que me deu confiança no diagnóstico, até porque o diagnóstico dado por ela bateu com as dores que eu sinto. Se eu não tivesse procurado mais um médico, eu estaria até agora achando que era algo leve, era algo simples e não estaria tomando os devidos cuidados. Por isso que digo a vocês, o diagnóstico de endometriose não é simples. O diagnóstico não vai ser descoberto por esses exames comuns que a gente faz. É necessário ou a ressonância magnética ou a videolaparoscopia, que já é cirurgia, geralmente a pessoa já faz direto, ou também o K125, que eu não fiz, mas é importante também. Não fiz porque eu já tinha feito a ressonância onde já foi detectado. Mas exames como esse são mais fáceis de serem descobertos. Então, se você está passando pelo mesmo processo que eu passei, procure investigar, não fique apenas com o diagnóstico, porque às vezes tem diagnóstico errados, infelizmente acontece muito isso, e foi algo que no momento me frustrou, porque eu recebi o primeiro que não tinha nada, o segundo que era algo leve, para depois saber de fato o que estava acontecendo. Procure investigar, porque é a sua saúde que está em jogo, e ela é muito importante. Eu gravei o vídeo no dia que eu fiz a ressonância magnética, porque eu fiquei tensa para poder fazer esse exame, até porque eu ainda não conhecia, e você fica dentro de um tubo, e vou mostrar para vocês no próximo vídeo. Antes mesmo de finalizar, eu gostaria de dizer uma coisa para você. Deus tocou no meu coração para que eu testemunhasse o que eu estou passando. Como eu falei para vocês, eu pensei bastante antes de compartilhar sobre isso, mas Deus tocou no meu coração que era para eu testemunhar. E eu comecei a questionar, a falar com Deus, mas por que eu vou testemunhar se eu estou passando por um momento tão difícil? E Deus me fez entender que a gente não precisa testemunhar apenas a vitória, o que a gente recebe de bom, as bênçãos que nós recebemos. Contar sobre isso é maravilhoso, é muito bom, mas ver o processo até a vitória é outra forma de a gente enxergar Deus, de ver como Deus trabalha na nossa vida, de como Deus cuida de cada detalhe. E eu tenho visto muito Deus nisso, porque Deus tem me dado força, Deus tem sido meu sustento, mas esse vai ser o meu testemunho. Vocês vão me acompanhar nesse processo todo até alcançarmos a vitória. Se você conhece alguém que está passando pela mesma situação, ou alguém que tem sentido dores fortes, cólicas fortes, isso não é normal. Ajude, compartilhe esse vídeo com essa pessoa para ajudá-la de alguma forma, para alertar e conscientizar a respeito dessas dores que ela tem sentido.
Eu fico por aqui. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para toda vez que eu postar um vídeo você ser notificado, e assista também os vídeos anteriores que eu postei contando a respeito do que é endometriose e como foi também para mim essa descoberta da doença. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!